Boa noite, vamos dar início à nossa reunião. Então sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso lar. Hoje nós entramos no capítulo 31, que tem um título muito intrigante: Vampiro. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o que isso significa. Nos capítulos passados, nós vimos que André Luiz começou a trabalhar. E ele inicia o seu trabalho como auxiliar de limpeza nas câmaras de retificação. E se oferece também para ficar no período da noite, auxiliando no atendimento daqueles pacientes que chegam. E aí ele vai nos contando as histórias deles, né? Como o caso de Francisco, por exemplo, que era muito apegado ao corpo físico, o pai da Paulina, que sofreu uma eutanásia porque a família queria ficar com a herança dele, o Roberto nos contou aqui a semana passada. E no capítulo de hoje, eles estavam trabalhando nas câmaras de retificação e um trabalhador veio avisar que uma mulher estava lá no portão da colônia querendo entrar. Então, nós já vimos que as câmaras de retificação são uma espécie de enfermaria onde são atendidos os espíritos chegados das faixas mais densas do umbral. E, embora eles já estejam em condições de ser socorridos, eles ainda não estão familiarizados com o ambiente da colônia, eles não toleram aquela energia mais sutil, as luzes da superfície. Provavelmente eles foram resgatados por intercessão de entes queridos ou por uma ligação anterior à colônia, eles partiram de lá, então eles voltam para lá e eles permanecem então em tratamento num lugar mais reservado. Essa enfermaria, ela fica então, as câmaras de retificação ficam no subsolo de um dos prédios do Ministério da Regeneração, porque esse é um local mais adaptado para o estágio mental deles e também permite um controle maior da atmosfera psíquica que envolve esses doentes. E aí o trabalhador disse que a mulher havia passado desapercebida pelos vigilantes das primeiras linhas de defesa. Então, conforme nós já explicamos aqui, a colônia Nosso Lar, ela está na mesma dimensão vibratória das regiões mais densas conhecidas como umbral. E os moradores dessas regiões possuem acesso físico a essas colônias que já são governadas por inteligências bondosas, compromissadas com as leis divinas. Então, por isso, colônias como Nosso Lar necessitam de um sistema de defesa na sua fronteira vibratória, não para atacar as entidades infelizes, mas para poder se defender do ataque delas. E olha que interessante, o que está implícito nesse trecho? Ela havia passado desapercebida pelos vigilantes das primeiras linhas de defesa. Está implícito que existe mais de uma etapa de vigilância para chegar a esse local de trabalho onde André Luiz se encontrava, que são as câmaras de retificação, justamente o setor da colônia com maior conexão e maior proximidade do umbral. Se a gente considerar os relatos de André Luiz, no capítulo 3, quando ele chega na entrada de Nosso Lar, depois de ter sido resgatado do umbral. No capítulo 9, quando ele narra um episódio passado, em que entidades das regiões infelizes tentaram invadir Nosso Lar, durante aquela revolta contra a mudança alimentar. Nesse capítulo 31, quando essa mulher tenta furar a vigilância da colônia. E mais à frente, no capítulo 42, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, e o governador convoca 30.000 espíritos de Nosso Lar para trabalhar nessas linhas externas de defesa, com o objetivo de evitar ataques que podem ser, que a colônia poderia receber. Então, nós vamos perceber que Nosso Lar tem um sistema de defesa bastante complexo.
Então a colônia tem linhas de defesa com vigilantes, é cercada por muros altos. Esses muros são dotados de um sistema alimentado por baterias elétricas que podem emitir dardos magnéticos se for preciso proteger a colônia de algum ataque do umbral. E, obviamente, esse sistema ele vem evoluindo desde que o livro Nosso Lar foi escrito lá na década de 40. Então lá não entra qualquer um. Ela, a mulher, já estava lá no portão e implorava socorro. E André Luiz a descreveu como uma pobre infeliz, trajando trapos e com o corpo coberto de chagas. Mas notou que Narcisa, a enfermeira das câmaras de retificação, que tinha uma visão espiritual mais apurada que ele, também via os pontos negros no corpo da mulher e enxergava alguns outros detalhes. É que, diante do quadro, seria necessário chamar o vigilante-chefe. Então, olha só que coisa. Se existe um vigilante-chefe, existe vigilantes subordinados. Então, nós vamos percebendo que existe uma organização de defesa na colônia muito parecida com uma corporação de polícia, né? O vigilante chegou, analisou a mulher e afirmou: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje, e é preciso entregá-la à própria sorte. Essa é uma frase forte, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre vampirismo, para a gente poder entender por que o vigilante disse que seria necessário entregar a mulher à própria sorte. Então, o que é vampirismo? Vampirismo é quando um espírito se aproxima de um encarnado para sentir os fluidos de um determinado vício que ele não consegue mais sentir sozinho, porque ele está desencarnado e não tem mais o corpo físico. Então, esse espírito procura alguém no plano terreno que possui afinidade vibracional com ele, porque essa pessoa mantém algum vício, que pode ser a bebida alcoólica, o cigarro, as drogas, a comida, o sexo desregrado e por aí vai. E a partir daí passa a conviver com essa pessoa. E fica do lado dela para se alimentar das vibrações densas que ela emite. Vê a pessoa mesmo como se fosse um gado, uma presa. Isso é vampirismo. Então, o vampiro não é o monstro, não é o vampiro das obras de ficção científica. É só um nome para designar um tipo de espírito que está sempre buscando fluidos densos. É um desencarnado viciado em algo. Mas como é o processo de absorção das energias do encarnado? Bom, os vícios terrenos, né, nós sabemos que desequilibram a mente da pessoa. E uma mente desequilibrada se mantém em vibração densa. A gente já falou aqui, pensamentos elevados, companhias espirituais elevadas, a vibração da mente é mais sutil. Se a sua conduta, seu comportamento é inadequado, sua mente vai estar vibrando de uma forma densa. Essa energia densa se acumula na atmosfera psíquica, ou seja, no campo mental do encarnado, e é absorvida por seus centros energéticos, conhecidos como chakras, que estão envolvidos naquele vício. Nós temos vários chakras. Nesses pontos onde a matéria densa está mais acumulada, surgem espécies de larvas que se alimentam dessa própria matéria densa. Olha que interessante. André Luiz nos explica isso em várias obras. Então, eu vou repetir. Nesses pontos, a mente está vibrando de uma forma muito densa, porque a pessoa tem um vício. Essa energia densa se acumula no campo mental, na atmosfera psíquica do encarnado.
e é absorvido pelos seus centros energéticos, seus centros de força, os chakras envolvidos naquele vício. Nesses pontos onde a matéria densa está mais acumulada, ou seja, naqueles chakras determinados, surgem espécies de larvas que se alimentam da própria matéria densa. Então fica um círculo vicioso. Dessa energia desprendida pela vibração doentia contínua, porque a pessoa em vício ela está sempre produzindo aquela vibração doentia e vai alimentando as larvas e vai acumulando energia densa. Então é um processo contínuo. E essas larvas tornam-se carregadas de magnetismo. E o espírito desencarnado, que possui a mente viciada nas sensações da vida material, ele se aproxima da pessoa encarnada e se alimenta por absorção das energias magnéticas contidas nestas larvas. Então, é possível sim um desencarnado absorver esses fluidos densos de quem está aqui. Por que o espírito vampirizador faz isso? Porque quando ele era encarnado, ele também estava habituado à emissão desses fluidos pelas larvas espirituais. O resultado é que, enquanto o espírito vampirizador se sente novamente vivo, como se ele estivesse no corpo físico, em estado de euforia, as larvas sugam também a energia vital do encarnado e a pessoa acaba ficando doente. E durante esse convívio, o espírito vampirizador induz a pessoa a fazer as suas vontades, principalmente naquilo que está ligado ao vício. Mas é importante entender que a vítima do vampirismo não é exatamente uma vítima. Por quê? Porque ela também quer o consumo do vício e gosta do incentivo que ela recebe. Por essa característica é que o vampirismo é diferente da obsessão. A obsessão ela surge quando a pessoa desencarnada busca uma espécie de vingança. Ela age com o objetivo de atacar, de prejudicar aquela pessoa encarnada em razão de algum motivo do passado, né? Mas na prática, o vampirismo acaba sendo usado como uma das formas de obsessão. É o motivo que muda. E todo esse processo de vampirismo, ele é instintivo, ele é feito naturalmente, rapidamente. Muitas vezes o espírito vampirizador nem entende ao certo como ocorre. Mas às vezes isso é feito de uma forma muito bem estruturada. Porque os espíritos mais esclarecidos, mas ainda enraizados na maldade, eles veem aí uma forma de domínio e de poder. Então, eles organizam grandes equipes, cada participante com uma função muito bem definida, e eles visitam locais na crosta terrestre onde há predominância do mal, onde há condutas desregradas e, portanto, onde há grande liberação de energias densas. Que locais são esses? Bares, casas de prostituição, locais de consumo de droga, do crime organizado, guerras. Essas energias, elas não são desperdiçadas. Elas são absorvidas em grandes quantidades por essas organizações de espíritos e armazenadas. Depois, elas são repassadas para outros espíritos que também são viciados na sensação de prazer da dimensão física, mas não conseguem se sentir saciados apenas com a vampirização direta. Então, eles buscam outras formas de complementar o consumo dessa energia. E, em troca, eles aceitam participar de processos obsessivos ou realizam outros favores para os espíritos que estão no comando do poder. Nem parece com o tráfico aqui no nosso planeta, né? Então, uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, que não costuma fazer oração, que não faz o evangelho do lar, não pratica o bem e é entregue a vícios, como que é a vibração dela? É densa. E naturalmente ela vai atrair esses espíritos, porque
ela é um campo aberto, ela não tem proteção nenhuma. E aí, um espírito adoecido que busca, essas energias densas chega, e se torna familiar, vamos dizer assim, né. Acaba, se ambientando com essa pessoa encarnada, e às vezes até com a família dela. E às vezes nem aceita que outro entre na casa, acaba tomando conta de tudo. Então olha a importância dos hábitos saudáveis, né, de exercermos o uso da vontade, de escolhermos de forma racional os atos que nós vamos praticar. É claro que a gente precisa ser cauteloso e procurar se poupar de alguns lugares que nós sabemos que são insalubres espiritualmente, mas também não é necessário exagerar e se isolar, né. Não vai ser se afastando do convívio dos parentes, dos amigos que nós vamos evoluir. Basta que nós vigiemos o pensamento. A influência espiritual sempre haverá, porque é da lei, mas mesmo sendo um espírito imperfeito, se eu tiver práticas edificantes, eu estarei em sintonia com os amigos espirituais e o meu padrão vibratório estará elevado. Então, são os hábitos mentais, é a reforma íntima que vão mudando a nossa natureza espiritual. É isso que evita obsessões e vampirizações, até quando a gente está em locais mais densos. E aí Narciso e André Luiz ficaram chocados, porque o primeiro sentimento que veio foi que na câmara de retificação eles estavam socorrendo tanta gente, né, e por que que ali eles não poderiam socorrer a mulher também? Não seria um dever cristão socorrê-la? E aí o vigilante esclareceu ver mais do que simples pontos negros. Na verdade, cada uma das chagas dessa mulher, que eram 58, né, eram marcas de crianças assassinadas ao nascerem por golpes de asfixia. Então ela matava as crianças logo depois do parto. E por que ela tinha essas chagas no corpo? Porque todo o ato que nós praticamos fica registrado na nossa mente. E o registro na mente de um ato tão contrário às leis divinas causa um desequilíbrio muito grande, né? Repercute primeiro no corpo mental, depois no corpo espiritual, que é a fase que ela estava aí, e quando ela encarnar, vai repercutir no corpo físico também. Por isso que a mulher ainda tinha a exteriorização desses atos, esses 58 pontos negros ali no corpo espiritual. Mas Narcisa e o vigilante, como eles eram espíritos mais esclarecidos, eles conseguiram acessar informações na mente daquela mulher e entender tudo o que estava acontecendo. E o vigilante explica que não era o caso de intervenções legítimas para salvar a vida das mães, mas sim assassinatos frios e calculados. Então não eram abortos porque as mães estavam em risco, né? Mas simplesmente para matar a criança. Mas aí Narcisa insistiu com aquela visão cristã de socorrer aquele que está pedindo ajuda. E o vigilante falou que a mulher não estava renovada, queria apenas tumultuar a colônia. Então, ela é um espírito que ainda não estava querendo ser socorrida. Mas o vigilante iniciou uma conversa para mostrar o que via. Ao perguntar o que desejava e por que ela havia retirado a vida das pobres crianças, a mulher se alterou e começou a berrar que nunca praticara tais atos, ou seja, ela negou que tinha feito isso. O vigilante ressaltou que ela nem mesmo havia encontrado arrependimento e que nosso lar é uma colônia de espíritos despertos, ou seja, para espíritos que estão querendo evoluir. Estão querendo entender o evangelho, eles já foram tomados de remorso, eles já entenderam que erraram e querem melhorar.
Então eles já estão despertos, assim como fez André Luiz quando estava lá no umbral, né. Ele rogou por ajuda para sair do umbral, ele reconheceu que errou e que tem que procurar o melhor e que tem que procurar evoluir. Não era o caso dela. Então o nosso lar é uma colônia para espíritos que estão buscando isso. Muitos que estão lá também praticaram atos ruins ao longo da vida física, porque nosso lar, a gente não pode se esquecer, é uma colônia ainda da esfera umbralina. Porém, está no umbral sutil. Lembra que a gente viu aqui umbral denso, umbral médio, umbral sutil? Está no umbral sutil, na terceira esfera espiritual positiva depois da crosta terrestre. Então, não é um umbral denso, não é uma colônia para o tipo de espírito daquela mulher que praticou o mal dolosamente, com intenção de praticar o mal, não se arrependeu e simplesmente queria facilidades para sua existência. Disse a ela para se arrepender e um dia voltar para ser socorrida. Então ela teria que entender o que ela fez, né? Teria que se arrepender e aí sim ela entraria em sintonia com a colônia, com o estilo de vida da colônia. Naquele momento, ela não estava pronta para isso, ela só queria usufruir de vantagens fáceis, mas sem sintonia nenhuma com o nosso lar. E dito isso, a mulher ficou revoltada, né, começou a xingar o vigilante, e aí o vigilante teve que expulsá-la. E advertiu que a colônia não era nenhum paraíso prometido, mas uma casa de trabalho onde doentes reconhecem seus erros e lutam para se curar. Então muita gente quando lê esse capítulo, né, se pergunta: "Mas como assim ela não foi socorrida?". Mas para a gente entender melhor essa situação, né, vamos imaginar que alguém chegue aqui no centro espírita, falando que quer receber ajuda, mas na verdade quer só tumultuar, quer bagunçar tudo aqui, quer prejudicar quem está aqui dentro. Aí não dá, né. É muito diferente de uma pessoa que procura ajuda, mas que quer se renovar. A pergunta que a gente tem que se fazer, na verdade, é: qual era a sintonia dela? Qual era a sintonia dessa mulher? Porque se a sintonia dela era com a primeira esfera umbralina, que é mais densa, nosso lar está na terceira esfera umbralina, como que ela chegou lá na terceira, que é mais sutil? E a resposta é muito simples, passando por passagens que existem de uma esfera para outra. Então nós temos que lembrar que as esferas espirituais elas estão entrelaçadas, entrelaçadas. Isso é uma forma que eu achei de ilustrar para vocês, mais próxima do que eu consigo entender. Não é necessariamente assim, mas são mundos paralelos. Nós temos que lembrar então que tem as 3 negativas inferiores, uma entrelaçada diretamente à crosta terrestre, as 3 umbalinas e as 3 superiores. E entre elas há passagens naturais, existem vórtices energéticos de uma dimensão para outra. Um espírito evoluído, ele consegue transitar entre as esferas simplesmente pelo poder da mente. Mas espíritos medianos, eles precisam passar por essas passagens. Como as passagens das esferas umbralinas, elas têm um nível vibratório parecido, os espíritos que habitam essas regiões, eles conseguem se locomover entre elas. Mas eles vão só até o umbral sutil, que é a quarta esfera. Para as 3 esferas superiores, eles não conseguem passar, porque há um salto vibratório gigantesco. Então, há uma divisão por afinidade no mundo espiritual, tanto para as colônias como para as esferas. Mas essa afinidade é também resultado daquilo que nós desejamos. Então, quem de nós consegue viver numa sociedade que não seria mais necessário, por exemplo, o consumo de álcool, o consumo de doce, o consumo de carne, assistir Netflix, futebol?
de nós conseguiríamos viver nessa sociedade? Porque quanto mais o espírito vai evoluindo, ele vai atingindo outros níveis de vida e vai dispensando algumas necessidades que nós ainda temos para alimentar as estruturas mentais de prazer que nós mesmos criamos. Então, quem de nós vai aceitar viver assim? Então, a afinidade é uma via de duas mãos. Para estar em nosso lar, a gente precisa estar em afinidade com o local, em afinidade com os hábitos do local, em afinidade com o tipo de vida da colônia. Por isso, a nossa preocupação deve ser o que nós estamos fazendo agora para nos preparar para a nossa desencarnação. Será que nós já evoluímos o suficiente para sublimar os vícios de dimensões mais densas e nos adaptar à vida nas dimensões mais sutis? Ou nós estamos vivendo como espíritos ainda vampirizados, que ainda não despertaram a consciência para as leis divinas e ainda não compreendem os seus próprios erros? Nós temos que pensar seriamente nisso. Não é a primeira vez que eu faço essa pergunta para vocês. Nos outros capítulos que eu venho aqui, eu sempre tenho falado: precisamos pensar no que nós estamos fazendo hoje para nos preparar para a nossa desencarnação. Porque a sintonia com o lugar que nós estaremos, nós estamos construindo agora. Então, gente, é isso. A semana que vem o estudo segue com o capítulo 32, Notícias de Veneranda. Quem vai fazer para nós é o Apolo. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço muita atenção. Vamos para a segunda parte. Obrigada. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. A Neia trouxe um assunto muito interessante e que acontece no dia a dia mesmo, né? Só que assim, não é só nos vícios que tem o vampirismo, não. Tem outros tipos de vampirismo. Que, por exemplo, se um espírito ele está odiando uma pessoa que está aqui encarnada, é um inimigo dele antigo, ele também pode provocar o vampirismo e sugar toda a energia vital dessa pessoa. Então ele suga a energia mental e suga a energia vital também. Isso está nos livros do André Luiz, se eu não me engano, é na Evolução em Dois Mundos que ele explica isso. Então, assim, tem outros tipos, né, de vampirismo, até aquele que se aproxima da energia da pessoa e gosta da energia dele, e ele começa a sugar aquela energia, ele se sente vivo de novo, sente como ele estivesse encarnado. Então, existem alguns tipos, né, de vampirismo. E quem quiser se aprofundar no assunto, é um assunto muito delicado e muito preocupante, porque realmente ele suga a vitalidade da pessoa, a pessoa acaba definhando. E aí, como a Neia falou, depende do pensamento da pessoa, ele vai atraindo quem? Atraindo espíritos que pensam da mesma forma. E aí a coisa vai cada vez ficando pior para ele, né? Então, assim, quem quiser se aprofundar no assunto, tem um livro que chama Vampirismo, que é do Herculano Pires, que fala bem sobre isso. Tem nos livros do André Luiz, que a Neia falou que o André Luiz fala muito sobre isso. Missionários da Luz, capítulo 4, é vampirismo. O capítulo 5 eu não lembro o nome, mas diz respeito ao vampirismo. E o capítulo 6 tem um antídoto que o André Luiz fala. É a oração. É o capítulo 6 do Missionários da Luz. Então esses 3 capítulos são importantes para ler, para quem quiser se aprofundar no assunto. Em Evolução em Dois Mundos tem capítulo 15, Vampirismo Espiritual chama, que o André Luiz também explica e detalha muito bem esses assuntos. Mas tem um livro muito interessante, Libertação. Um vampiro é problema, né? O vampirismo por um espírito é problema. Tinha uma moça lá que ela chamava Margarida, o nome dela. Ela tinha 62 espíritos, entre vampiros e ovoides, né, perturbando ela. E o pessoal do plano espiritual, o Gúbio era o mentor do André Luiz, tinham que salvar ela de alguma maneira, né? E, bom, enfim, depois vocês vão ver a história, mas eles tentaram convencer o marido dela, né? Colocaram uma intuição no marido dela, que acho que era Gabriel o nome dele, para que levasse ela num centro espírita. E lá no centro espírita aliviaram bastante ela, tiraram os ovoides e tal,
mas ainda ficaram alguns vampiros. Mas aí com o tempo ela foi se curando, né? Eles conseguiram fazer ela se salvar. Porque lá tinha um mestre das trevas lá, que era o Gregório, e o Gregório queria se vingar pegando ela e levando ela para o plano espiritual. É o que eu falei, eles vão sugando a energia vital da pessoa até a pessoa desencarnar. Então é um livro muito interessante, esse livro Libertação, do André Luiz. Tem muitas histórias interessantes lá, não é só essa, né? Tem outras também. Mas de vampirismo especificamente, essa menina aí, ela sofreu bastante. E demais é isso aí então, gente. Quem quiser então se aprofundar no assunto, os livros que eu comentei, e só agradecer a presença de todos, né? Que vamos para casa, que Jesus nos acompanhe, tá bom? Obrigado.